Hoje vamos estudar sobre um químico chamado Robert Boyle. Imagine um tempo em que os cientistas eram chamados de alquimistas e buscavam transformar metais comuns em ouro, criar elixires da vida eterna e desvendar os segredos da natureza com métodos misteriosos. Esse era o cenário da Europa no século XVII, um período de transição entre a magia da alquimia e o rigor científico da química moderna. No meio desse caminho estava Robert Boyle, um dos personagens mais fascinantes da história da ciência. Você já ouviu falar do pai da química moderna? Pois é, esse título costuma ser dado a Boyle, justamente porque ele ajudou a transformar a antiga alquimia em uma ciência baseada em experimentos, observação e raciocínio lógico. Mas afinal, quem foi Boyle? O que ele fez de tão importante e como ele ajudou a separar a química da alquimia? Vamos descobrir juntos. Mas o que era a alquimia? Antes de falar de Boyle, precisamos entender o que era a alquimia. Vamos fazer um resumo do que já estudamos. Durante séculos, alquimistas tentaram descobrir como transformar metais baratos em ouro, criar poções mágicas e até encontrar a imortalidade. Eles misturavam ingredientes, aqueciam substâncias e faziam experimentos, mas sem um método científico claro. Muitas vezes, misturavam crenças místicas, astrologia e filosofia com suas experiências. Apesar de parecer mágica, a alquimia teve um papel importante. Ela acumulou muitos conhecimentos sobre substâncias, técnicas de destilação, fusão, cristalização e outros processos que mais tarde seriam úteis para a química. Mas quem foi Robert Boyle? Robert Boyle nasceu em 1627 na Irlanda, em uma família rica e influente. Desde jovem, se interessou por ciência e filosofia. Ele estudou em vários países da Europa e, ao retornar à Inglaterra, começou a realizar experimentos em seu próprio laboratório. Boyle era curioso e queria entender como a natureza funcionava. Ele acreditava que era possível explicar os fenômenos naturais por meio de leis e princípios, e não apenas por magia ou tradição. Por isso, passou a investigar o comportamento dos gases, líquidos e sólidos, sempre registrando cuidadosamente seus experimentos. Boyle e o método científico. Uma das maiores contribuições de Boyle foi o uso do método científico. Ele defendia que, para entender a natureza, era preciso observar com atenção, fazer perguntas, formular hipóteses, possíveis explicações, realizar experimentos controlados, anotar os resultados, comparar com as hipóteses e tirar conclusões. Esse jeito de pensar parece óbvio hoje, mas na época era revolucionário. Boyle ajudou a criar uma cultura científica baseada em evidências e não em tradições ou crenças. De tão investigador da natureza, ele criou uma lei que recebe seu nome. Você já ouviu falar da Lei de Boyle? Ela é um dos experimentos mais famosos do cientista. Boyle estudou o comportamento dos gases e percebeu que, se mantivermos a temperatura constante, o volume ocupado por um gás diminui quando aumentamos a pressão e aumenta quando diminuímos a pressão. Em outras palavras, o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele, desde que a temperatura seja constante. Matematicamente, isso pode ser representado assim: P vezes V igual a constante, onde P significa pressão e V igual a volume. Por exemplo, se você apertar uma seringa com o dedo tampando a ponta, o ar dentro ocupa menos espaço, volume diminui, mas a pressão aumenta. Agora vamos falar sobre Boyle e a separação entre alquimia e química. Boyle foi um dos primeiros a criticar abertamente a alquimia tradicional. Ele dizia que era preciso abandonar o misticismo e buscar explicações racionais e experimentais para os fenômenos. Em sua obra mais famosa, O Químico Cético, The Skeptical Chemist,
1661, Boyle argumentou que a matéria era composta de pequenas partículas, o que hoje chamamos de átomos e moléculas, e que as substâncias podiam ser combinadas e separadas por processos físicos e químicos. Ele também foi um dos primeiros a definir o conceito de elemento químico. Para Boyle, um elemento era uma substância que não podia ser decomposta em outras mais simples por métodos químicos conhecidos na época. Isso foi um grande avanço em relação à ideia dos 4 elementos clássicos, terra, água, ar e fogo, defendida pelos alquimistas. Vamos ver alguns exemplos práticos. Seringa e ar. Quando você puxa o êmbolo de uma seringa tampada, o volume aumenta e a pressão diminui. Quando empurra, o volume diminui e a pressão aumenta. Isso é a lei de Boyle em ação. Outro exemplo, garrafas PET. Ao apertar uma garrafa plástica fechada, você sente que ela fica mais dura. É porque o volume diminui e a pressão do ar dentro aumenta. Mergulho. Quanto mais fundo um mergulhador vai, maior a pressão da água e menor o volume de ar nos pulmões e equipamentos. Graças ao trabalho de Boyle, a química começou a se afastar da alquimia e se tornar uma ciência experimental, baseada em fatos e não em suposições. Ele inspirou outros cientistas, como Antoine Lavoisier, que mais tarde definiu o conceito moderno de elemento químico e criou a nomenclatura química que usamos até hoje. Conclusão: Robert Boyle foi uma verdadeira ponte entre a alquimia e a química. Ele mostrou que é possível entender o mundo natural por meio de experimentos, observação e raciocínio lógico. Sua lei dos gases e sua definição de elemento químico abriram caminho para a química moderna. Vamos para um resumo rápido do que já vimos. Alquimia misturava ciência, magia e filosofia. Boyle foi pioneiro no uso do método científico. Descobriu a relação entre pressão e volume dos gases, lei de Boyle. Definiu o elemento químico como substância indivisível por métodos conhecidos. Ajudou a transformar a alquimia em química. Agora é hora de praticar e fixar o que você aprendeu. Agora chegou o momento da tarefa. 1. Anote dúvidas e palavras desconhecidas e pesquise utilizando uma inteligência artificial. 2. Pesquise exemplos do cotidiano relacionados à lei de Boyle. 3. Revise os conceitos principais: alquimia, método científico, lei de Boyle, elemento químico. Se possível, faça experimentos simples, como usar uma seringa para observar a lei de Boyle. 5. Converse com colegas ou professores sobre as diferenças entre alquimia e química. Releia o resumo e tente explicar com suas próprias palavras.